Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading desta quinta-feira, 21 de maio de 2026. Um trader fala para outro trader. A Nvidia falou ontem à noite e a Ásia se empolgou, pegou fogo. Nesta manhã, o Kospi dispara quase 8%, Samsung 8%, SoftBank dispara 20% em Tóquio, mais 20% para a SoftBank e, no entanto, em Wall Street, os futuros americanos estão atualmente levemente no vermelho. Você tem aí, em uma única noite, o resumo perfeito do famoso comprar no boato, vender no fato. Fique comigo até o final, que no fim do programa eu vou contar a história de um irmão mais velho bem simpático em um restaurante californiano em 1993 e da toalha de papel que mudaria a face do capitalismo mundial e a nossa vida cotidiana. Então hoje temos 3 questões que vão ditar o ritmo do nosso dia. A digestão dos resultados da Nvidia, a saúde do mercado de trabalho americano com os pedidos semanais de auxílio-desemprego e a trajetória do petróleo. Enquanto Washington e Teherã parecem estar se aproximando de um acordo, e é por isso que o WTI, por exemplo, o petróleo, caiu quase 5% ontem. Então, em Wall Street, a sessão de ontem terminou no positivo antes da tão aguardada divulgação dos resultados da Nvidia. O Dow Jones recuperou 1,3%, está acima dos 50 mil pontos, o S&P 500 ganhou um pouco mais de 1% e o Nasdaq acompanhou mais ou menos o movimento. Mas o verdadeiro assunto continua teimosamente do lado das taxas de juros. Os títulos de 10 anos do ZEUA estão em 4,68, os de 30 anos em 5,19, os níveis mais altos em 19 anos. Então, temos essa pressão dos títulos, que eu diria ser a ameaça silenciosa do momento. Não se fala muito sobre isso na mídia tradicional, eu não ouvi ninguém comentar. E, no entanto, tomar empréstimo a 5,19% quando você está na IA é complicado. Assim, a Ásia nos apresenta um cenário extremamente contrastante nesta manhã, mas bastante espetacular. O Nikkei sobe quase 3,5%, impulsionado pela SoftBank, que por sua vez sobe 20%. O Kospi dispara quase 8%, puxado pela Samsung, que também sobe 8%. Então, o Kospi, para quem não sabe, é o principal índice da Coreia do Sul. Eu já negociei esse índice há mais de 20 anos. Eu adoro esse índice, que é muito volátil. É uma espécie de pequeno Nasdaq asiático. Eu não opero mais porque agora eu durmo à noite. Quando eu tinha 20 anos a menos, eu não dormia à noite, então eu operava o Kospi. De manhã eu ia trabalhar. Agora eu posso operar o que eu quiser, quando eu quiser. E tá tudo bem na Ásia. O índice australiano também subiu. Apesar desse show pirotécnico nas ações de tecnologia, os futuros americanos estão no vermelho esta manhã. O entusiasmo para na costa oeste. A mensagem é clara. Boa parte da performance da Nvidia já estava precificada. Vamos passar para a análise técnica. Então, eu clico no botão e pronto, análise técnica. Vamos seguir na ordem. Pela primeira vez, o CAC 40 acima dos 8 mil pontos, parabéns, ele se beneficiou bastante da recuperação dos mercados americanos. O interessante é que ele está acima do seu ponto de pivô mensal. Talvez seja complicado para ele proteger, salvar esse nível, mas enquanto estivermos acima do ponto de pivô mensal, aí mudamos de paradigma. Passamos para uma visão, eu diria, um pouco mais positiva sobre o K40, com possibilidade de recuperação. E se, além disso, o ponto de pivô mensal servir como suporte, aí é realmente perfeito. Eles estão perfeitamente alinhados para poder decolar. O DAX, mesma coisa, 24.750, meu nível preferido, a cada 750 pontos, protegido pela middle era mensual 24.700. Então, os índices europeus estão muito bem posicionados, mas ainda vão esperar. Abertura dos mercados americanos. Temos estatísticas importantes, vamos vê-las logo em seguida e saber se ainda temos o efeito Nvidia. Eu digo para vocês, atenção, atenção, a Ásia, exceto bancos e afins, está subindo 20% e esta manhã estamos no vermelho, leve vermelho nos futuros americanos. Então, prudência, prudência, prudência. Normalmente não há acima de 50 mil, como falamos para o Dow Jones, é um ótimo sinal técnico. Para o Nasdaq, fase de alta, mas veja, ele não explodiu, não subiu 8%, não subiu 20%.
A Nvidia subiu um pouco mais de 1% no aftermarket. Não houve euforia. Ainda bem que os resultados foram excepcionais para a Nvidia. Caso contrário, nem quero imaginar o tombo que teríamos levado. Então, uma pequena alta no Nasdaq, com resultados acima das expectativas para a Nvidia em absolutamente tudo. S&P 500 exatamente a mesma coisa. O ouro? O que você quer que eu diga? Mesma coisa. Mínima do mês anterior, fundo do range. Eu tinha dito que talvez ele pudesse reagir no suporte mensal. E foi o que aconteceu. Muito bem, esse é técnico, é análise técnica pura. Geralmente funciona bem, e foi o que aconteceu. Agora, ele volta para a mínima do mês anterior. Se voltarmos para o suporte mensal, não tente de novo. Se você quiser voltar a comprar, olha, considerando a inclinação dos últimos 2 meses, não está ótimo, mas será preciso esperar um padrão W, e nada diferente disso. A primeira passagem, ou primeiro repique no suporte mensal já aconteceu. O Bitcoin está subindo levemente, ainda bem, porque ele estava realmente no chão. Havia um grande risco de colapso para buscar o ponto de pivô mensal, então ele recupera um pouco de valor. E o nosso petróleo, vemos uma forte queda. Perdemos um pouco mais de 5%. Isso está ligado ao que eu estava dizendo para vocês sobre as negociações que parecem avançar bastante com o Irã. Talvez estejamos perto de um acordo. Temos sinais de flexibilização do bloqueio, já que há navios passando. São navios aliados de Teherã, mas principalmente chineses, não japoneses. E eles não estão sendo bloqueados pelo bloqueio americano. Então também podemos considerar o encontro entre Donald Trump e o líder chinês há alguns dias. Se meus navios passarem, você os deixa passar e, em troca, eu não forneço armas para Andléu. Então, o assunto do dia, claro, foi a Nvidia. O gigante dos chips divulgou ontem resultados acima do consenso em todos os aspectos. Vou passar os números porque são impressionantes. $1,87 por ação contra $1,77 esperados. Receita recorde de quase 82 bilhões e, principalmente, a atividade em data centers que disparou quase 100%, mais precisamente 92%, atingindo 75 bilhões. E as previsões para o trimestre atual apontam para cerca de 90 bilhões, um aumento de 20% em apenas um trimestre. Então, mais uma vez, isso tudo está acima das expectativas do mercado. É aí que eu digo, vamos ter cautela, os resultados são brilhantes, estão acima de tudo que esperávamos. Eles sobem apenas 1%. Então, no dia em que a Nvidia decepcionar, e inevitavelmente não dá para subir para sempre, isso pode causar um impacto muito forte. O que também sustentou bem a Nvidia foi o anúncio do conselho da Nvidia de um pequeno programa adicional de recompra de ações no valor de 80 bilhões de dólares. Lembro vocês, os programas de recompra de ações acontecem quando a empresa tem tanto dinheiro que compra suas próprias ações no mercado para destruí-las, ou seja, há cada vez menos ações da Nvidia no mercado. Isso favorece a valorização das ações. Quanto menos ações disponíveis, mais elas valem. E assim os acionistas ficam felizes, se sentem seguros e mantêm suas ações da Nvidia. Afinal, a Nvidia não vai distribuir 80 bilhões de dólares em dividendos para eles, mas vai recomprar ações, fazendo o preço subir em 80 bilhões de dólares. Pessoalmente, acho que isso é um desvio do capitalismo, mas poderíamos falar sobre isso por horas. E, aliás, vamos falar sobre isso. Então, todos os analistas, obviamente, depois do fato, estão entusiasmados. O HSBC elevou o preço-alvo da Nvidia para 325 dólares. No fim das contas, a Goldman Sachs estava certa, eles estavam certos mais uma vez. Eles são fera e provavelmente tinham bastante Nvidia. Parabéns, pessoal! Mandaram bem. A previsão de vocês ontem está totalmente de acordo com o que está acontecendo. Mas o que percebemos é que as expectativas já estavam extremamente, absurdamente altas, pois a ação da Nvidia em si não se mexeu apesar desses resultados excelentes, e o que realmente pesa nas valorizações, até mesmo da Nvidia, são essas famosas taxas de juros. De 10 anos, de 30 anos, que estão super alto. Agenda do dia, rapidinho. Às 14h30, pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos da América. A expectativa é de cerca de 218 mil pedidos.
Às 14h30, o índice manufatureiro do FIT da Filadélfia. Índice importante, então temos um pequeno coquetel às 14h30, vai movimentar o mercado. E às 15h45 temos o PMI Flash americano para o mês de maio. Antes da abertura americana, vamos ter os resultados da Walmart, super importante, e da Ralph Lauren. Então, para aqueles que não entenderam meu humor nos últimos 2 dias, porque eu estava usando uma camisa polo da Ralph Lauren com ursinho, aí está. Eu estava vendido nos mercados na segunda e na terça, de fato os mercados caíram, e foi só uma pequena referência para lembrar vocês que a Ralph Lauren divulgaria seus resultados. Percebi que alguns não têm absolutamente nenhuma cultura econômica, histórica ou de mercado, e não entenderam a brincadeira. Era só um olha lá, o cara está com uma polo ridícula. Gente, parem com isso, né? Já faz 48 anos que não vou ao recreio da pré-escola. Vou fazer para vocês uma pequena propaganda que antigamente chamávamos de reclame. Antes de continuar, permitam-me um pequeno parêntese. Em sessões como as que estão por vir, a volatilidade é enorme. Todo mundo procura um pouco a direção. Muitas de vocês me perguntam como fazer um verdadeiro percurso para se tornar trader de verdade, e não um patchwork de tutoriais espalhados por aí. Então, para quem quer avançar rápido e com profundidade, com eficiência, eu ofereço meu pacote de seminário e formação, que combina meu método completo em 26 semanas, mais 26 semanas de acompanhamento. Você terá um ano inteiro de conteúdo. São 30 anos de experiência que coloco à sua disposição. E, principalmente, uma semana de imersão total em Andorra. A gente opera das 8 horas da manhã até as 20 horas. Fazemos as análises de mercado, os planos de trading, a execução direta, o debriefing, as análises de todas as operações. É um momento único, estilo comando. E todos que participaram, anos depois, eles ainda falam disso comigo. Fazemos a teoria e depois vamos direto para a prática, combatendo diretamente na trincheira. Aproveite, é agora que você precisa se inscrever. Tenho 2 sessões disponíveis em julho, de 5 a 12 de julho e de 12 a 19 de julho. Então, no ano que vem, será em Montreal. Em 2027, eu fiz isso em Montreal. Em 2028, fiz isso na cidade de Quebec. Em 2029, Chicago. 2030, planejado para Nova York. 2031, Los Angeles. 2032, se tudo correr bem, e sujeita a grandes ressalvas, Tóquio. 2033, Roma. 2034, Florença. Para os próximos 10 anos, acabou para quem está na Europa e não quiser pegar um avião para me encontrar nos Estados Unidos. É agora que você precisa garantir sua vaga, restam 10 lugares. A decisão é sua. Agora vamos passar adiante e para cada Good Morning Trading, vou trazer para vocês uma pequena anedota do dia. Deixe-me ver, acho que não me alonguei muito. Sempre vou trazer uma pequena história, só preciso encontrá-la, isso leva um tempinho. Mas é para reforçar um pouco, além de ser divertido, a cultura do mercado financeiro e também um pouco da cultura econômica, porque, honestamente, é bastante lamentável. Meus alunos da 8ª série tinham um nível melhor. Acho que muitos adultos. Ah, sim, porque, de fato, eu dava aulas de economia e de mercado de ações, o que me causava muitos problemas com os sindicatos da educação nacional, que são todos, quando digo de extrema esquerda, tô sendo até gentil. Bom, só antes da anedota, um pequeno resumo. A Ásia nos mostra que o mercado quer acreditar. Eles querem acreditar. Os futuros americanos nos dizem que ainda não está decidido. Então, com um índice já historicamente caro, quase na máxima histórica, um título americano de 30 anos a 5,2%, é preciso cautela na abertura. Podemos ter um gap de entusiasmo que pode se fechar tão rápido quanto se abriu. Vai ser perigoso, na minha opinião, não se precipite. A lógica seria começar a comprar se a Nvidia apresentar resultados excepcionais. De qualquer forma, na Europa, na Ásia eles viram dessa forma, mas na Europa não foi assim que viram. Os únicos que realmente decidem são os grandes chefes, são os americanos. Então vamos esperar 15h30, 15h35, 15h40 para ver de fato o que eles acham. Portanto, primeira a disciplina, depois o nível. As primeiras negociações vão ser fundamentais. Vamos lá, a anedota como prometido. Em 1993, em um pequeno restaurante de San José, 3 engenheiros se encontram para tomar um café, entre eles Jensen Huang,
que na época tinha 29 anos e havia acabado de deixar seu emprego. Em um pequeno guardanapo de papel, os três começam a desenhar a arquitetura de uma empresa que faria processadores gráficos para videogames. Os caras são geeks. A aposta parecia totalmente louca, totalmente insignificante diante dos gigantes da época, que eram a Intel e a AMD. 32 anos depois, essa pequena ideia rabiscada vale mais de 4 trilhões de dólares em capitalização. Vocês entenderam? Eles rabiscaram a ideia naquele pequeno restaurante de São José, a Nvidia. E dizem, não verifiquei, mas dizem que Jensen Huang volta regularmente a esse mesmo pequeno restaurante. Talvez um retorno às origens. Então lembrem-se, raramente são as ideias mais brilhantes do momento, aquelas que mais fazem barulho, que constroem impérios. Muitas vezes, às vezes, são aquelas que desenhamos tranquilamente em um canto da mesa. Aliás, era isso que Napoleão fazia quando preparava seu plano de batalha, como em Austerlitz, por exemplo. À noite, em silêncio, ele vencia. Ele teve que enfrentar o imprevisto de Waterloo. Bom, essa não foi uma grande vitória francesa. Boa sessão a todos, Vitória. Nos vemos amanhã. Continuem curiosos, isso é super importante. E desejo muitas coisas boas para vocês. Fiquem atentos à abertura dos americanos, pode ser que haja muita movimentação. Tchau, até amanhã. Ah não, pera, eu esqueci. Pois é. É por isso que eu sempre vou ser um cara muito ruim no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever. É isso aí, ótimo. Até a próxima. Muito obrigado.